dia a todos, eu sou a Ana Carla, atuo na frente da área administrativa financeira do Escritório Nacional e junto com a Débora, nossa contadora, vamos apresentar para vocês o resultado consolidado do exercício 2020 dos escoteiros do Brasil. Iniciaremos pelo balanço patrimonial, que demonstra o retrato da UBB em 31 de dezembro de 2020 e como comparativo 31 de dezembro de 2019. Ativo é o conjunto de bens e direitos com valor econômico que podem ser convertidos em recursos financeiros. Ele é composto pelo circulante, com um saldo de 15.902.000, e não circulante, com um saldo de 13.477.000. O que difere a classificação das contas é o período que se leva para sua realização, ou seja, a conversão em recursos financeiros. Esse período pode ser de curto prazo, no não circulante, ou longo prazo, no não circulante. As contas seguem uma ordem decrescente por grau de liquidez, que é a facilidade que conseguimos transformar um ativo em dinheiro sem grandes perdas em seu valor econômico. Por isso, iniciamos com a conta caixa e equivalentes de caixa, com um saldo de 10.734.000, que são os recursos financeiros mantidos em caixa, saldos das contas bancárias correntes e das aplicações. Abaixo, temos o contas a receber com saldo de 599.000, composto pelas vendas a prazo das lojas e contribuições associativas a receber. Temos os adiantamentos a funcionários, que são salários e férias, e fornecedores, com um saldo de 467.000. Outros direitos a receber, com um saldo de 718.000, composto pelas despesas pagas antecipadamente, que ocorrerão no próximo exercício. Abaixo, temos a conta estoques, com um saldo de 3.351.000, que são as mercadorias adquiridas de terceiros para revenda nas lojas. Dentro do não circulante, temos os direitos realizáveis a longo prazo, com um saldo de 4.689.000, composto pelos depósitos judiciais e, entre eles, ou com maior relevância, referente ao processo, devido ao indeferimento dos SEBAS, referente à cota patronal do INSS. Mais abaixo, temos o intangível, com saldo de 254.000, e o imobilizado, com saldo de 8.533.000, que é o conjunto de bens móveis e imóveis. Dentro do ativo circulante, trazemos em destaque na conta caixa os valores pertinentes da matriz, que correspondem a 47% da composição desta conta. Aqui demonstramos a evolução do saldo bancário nos últimos meses da Nacional. No final do exercício de 2020, os recursos aplicados em contas da Nacional fecharam em torno de 4,3 milhões. Comparando este saldo com dezembro de 2019, temos uma redução de 40%. Esta variação está relacionada às restrições e medidas de prevenção contra a Covid, que impactaram diretamente o funcionamento das nossas UELs, gerando aí uma redução no nosso efetivo de 30%. E também os desembolsos efetuados para a realização do JANCAM em janeiro de 2020. Aqui demonstramos para vocês a composição desses recursos. 24% estão vinculados ao fundo de risco, 11% estão relacionados ao fundo da Flor de Lis e ambos precisam de autorização especial para sua utilização. 19% são pertinentes aos eventos, aqui principalmente compostos das inscrições para o Multi da Irlanda, e 10% são recursos livres, o fluxo de caixa para a execução da peça orçamentária, e 12% são os recursos contingenciados para fundo de projetos, também a serem utilizados conforme a peça orçamentária de 2021. No passivo, temos o conjunto de deveres e obrigações que o OIB tem com terceiros. A ordem das contas é de acordo com o grau de exigibilidade, que é o prazo para pagamento. Ele é composto pelo circulante, com um saldo de 3.562.000, com subgrupos de fornecedores a pagar, subvenções, que são os projetos em andamentos que contam com verbas públicas, obrigações sociais e trabalhistas, que são os salários e encargos incidentes sobre a folha de pagamento, obrigações tributárias, que se tratam de retenções de impostos a pagar, a provisão para as férias e encargos, e dos adiantamentos de associados, que são os recebimentos de inscrições para eventos e também das taxas e cotas de registros referentes ao próximo exercício. O não circulante, com saldo de 370.000, ele é composto por outras obrigações de longo prazo, provisão para contingências e parcelamentos tributários. O patrimônio líquido, com saldo de 25.446.000, ele é composto pela conta de patrimônio social, que são os valores de investimentos e resultados incorporados a cada ano,
e a conta de superávit do exercício, que é apurada na demonstração do resultado do período. A demonstração do resultado do período é um conjunto de fatos ocorridos no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro, e aqui são demonstradas todas as receitas, os custos e despesas geradas nesse período. Iniciamos com o grupo da receita operacional líquida, composta pela soma das receitas com contribuições de registro, cursos, atividades e eventos, vendas de mercadorias, subvenções e doações, patrocínios e parcerias com entidades privadas, hospedagens e locações dos campos escoteiros, entre outras, menos as deduções da receita, que é composta pelos impostos sobre as vendas, as devoluções e os abatimentos. Abaixo temos os custos das mercadorias vendidas, custos com gratuidade de registro, que são os registros dos sócios carentes. Em 2020 foram beneficiados mais de 8 mil associados, e também os custos com os projetos assistenciais. Abaixo temos as despesas gerais e administrativas, composta por todas as despesas relacionadas à manutenção e à conservação. Despesas com pessoal, composta por todas as despesas com folha de pagamento e encargos, e também as despesas com a realização dos cursos e dos eventos. Outros ganhos líquidos, que se tratam dos recebimentos de aluguéis de imóveis e equipamentos, recuperações de despesas, perda ou ganho na venda do ativo imobilizado. Receitas financeiras, composta pelos rendimentos recebidos sobre os investimentos, e despesas financeiras, composta pelas tarifas bancárias, de cartões de crédito e débito e os encargos sobre pagamento em atraso. E por fim, temos o resultado final. Nesse caso, foi um superávit no valor de 1.808.000. E para ajudar a entender melhor os números apresentados, nós veremos agora algumas técnicas de análise das demonstrações. Análise vertical, a horizontal e análise por índices. Elas têm como objetivo oferecer um diagnóstico da situação patrimonial, econômica e financeira da entidade. Iniciaremos pela análise vertical, que consiste em demonstrar o quanto a conta em questão representa dentro de um total. Para calcular, precisamos dividir o saldo da conta pelo total do ativo e multiplicar por 100 para transformar em percentual. Em 2020, a conta caixa e equivalentes de caixa representava 36%, sendo a conta com maior expressão dentro do ativo total, o que é muito bom para a UEB, porque é a conta que tem o maior grau de liquidez. Então, se precisar realizar esse ativo, não terá grandes perdas. Em segundo lugar, com percentual expressivo, é a conta do imobilizado, com 29%. E na sequência vem os depósitos judiciais, com percentual de 15% do total do ativo. Seguindo o mesmo raciocínio utilizado para análise aplicada no ativo, também podemos verificar o quanto representa cada conta dentro do passivo total. Podemos notar que em 2019 a conta fornecedores representava 2% e que em 2020 ela representou ainda menos, apenas 0,29%. A conta dentro do circulante com maior expressão é a de adiantamentos de associados, composta por cotas de registros nacionais e regionais recebidas no final de 2020, mas que são referentes ao próximo exercício. E também os recebimentos de inscrições de eventos, que serão realizados no ano seguinte. Dentro do PL, a conta com maior expressão é do patrimônio social, com percentual de 80%. E o que podemos concluir com essa análise é que a UEB tem um patrimônio próprio bem maior do que os deveres e obrigações com terceiros, de curto e de longo prazo. Na DRP, diferente do ativo e passivo, não temos um total, portanto partimos da receita operacional líquida para demonstrar quanto cada conta consome da receita líquida. Podemos notar que o grupo que mais consumiu da receita foi as despesas operacionais, com um percentual de 83%. Se comparado com o mesmo período em 2019, esse grupo representava 69%, um aumento na representatividade de 14% de um exercício para o outro. Dentro desse grupo, a conta que mais contribuiu para essa alteração foi das despesas com eventos, que consumiu mais de 42% da receita, com um saldo de 10.816.000, sendo que 95% desse valor são das despesas com o evento Jancan, que ocorreu em janeiro de 2020. Tanto as despesas gerais administrativas como as trabalhistas diminuíram sua representatividade se compararmos com 2019.
O custo diminuiu consideravelmente de 2019 para 2020 e iremos demonstrar o porquê mais adiante, na próxima análise, que é a análise horizontal. Na análise horizontal, ela demonstra o quanto aumentou ou diminuiu uma determinada conta de um período para o outro. Podemos notar uma grande variação negativa no grupo do ativo circulante. Isso quer dizer que ele diminuiu de 2019 para 2020. Dentro desse grupo, verificamos que diminuíam em quase 50% contas a receber. Isso ocorreu principalmente pela queda nas vendas das lojas em 2020, em decorrência da pandemia do coronavírus. Ainda no ativo circulante, podemos notar que duas contas tiveram grande variação, que foram as contas de adiantamentos a funcionários e fornecedores e outros direitos a receber. E essa informação, entre os parênteses, é o número da nota explicativa que traz a composição desses saldos. A nota explicativa número 7 demonstra a composição da conta de adiantamentos aos funcionários e fornecedores. Podemos notar que os 3 tipos de adiantamentos diminuíram em relação a 2019, e o adiantamento a fornecedores foi o que sofreu a maior variação. Esse decréscimo se concentrou na matriz com a realização do evento Jancan, que ocorreu em 2020. Os fornecedores que receberam os adiantamentos emitiram as notas fiscais para escrituração contábil das prestações de contas. A outra conta que teve grande variação negativa foi a conta de outros direitos a receber, composta por outros valores a receber de associados, despesas antecipadas com eventos, outros adiantamentos de despesas e seguros a apropriar. Podemos notar que a maior variação ocorreu na conta de despesas antecipadas com eventos e que o maior volume dessas antecipações ocorreu em 2019, devido à organização do evento Jancan. Esse evento se realizou no início de 2020. Todos os desembolsos para o pagamento das despesas não poderiam afetar os resultados anteriores a 2020. Seguindo o princípio contábil da competência, essas despesas que foram antecipadas em anos anteriores, em 2020 elas foram apropriadas em conta de resultado, contribuindo com essa variação. E ainda sobraram nessa conta despesas antecipadas com eventos a serem realizados no próximo período. No passivo, a análise horizontal demonstra algumas variações negativas expressivas. O passivo circulante diminuiu quase 73% em relação a 2019. Isso quer dizer que as contas de dívida de curto prazo diminuíram. A maior variação foi no saldo de fornecedores, uma variação de mais de 88%, que tem relação direta com a variação negativa da conta estoques no ativo circulante. E devido às quedas nas vendas das lojas, a necessidade de reposição dos estoques foi menor. Abaixo podemos notar grande variação negativa na conta de adiantamentos de associados, com variação de 76% de 2019 para 2020. Na nota explicativa 14, nós podemos ver a composição do saldo dessa conta. Podemos notar que ocorreu variação negativa nas cotas e taxas de registros nacionais e regionais referentes a 2021, que diminuiu cerca de 796 mil em relação aos recebimentos referentes a 2020. Mas a principal variação mesmo ocorreu no saldo das antecipações recebidas para o Jancan 2020. Foram recebidas as inscrições até o ano de 2019 e, como o Jancan ocorreu em 2020, esses valores foram apropriados na conta de resultado. No passivo não circulante, ocorreu variação positiva de 120%, e as contas que contribuíram para esse aumento foram as de provisão para contingências e parcelamentos tributários. Na nota explicativa 16, podemos ver a composição das provisões para contingências. Essa conta teve uma variação positiva de 43%, isso quer dizer que ela aumentou de 2019 para 2020. E esse saldo se trata de ações trabalhistas que, de acordo com a opinião do advogado responsável, foram classificadas como perda provável. Por esse motivo, nós devemos fazer o contingenciamento desse valor no balanço e evidenciar em nota explicativa. E a principal conta que contribuiu para o aumento do passivo não circulante foi a conta de parcelamentos tributários.
Dentro desses parcelamentos, o valor com maior expressão é o parcelamento do ICMS sobre vendas da loja escoteira DF, no período de agosto de 2016 a março de 2019, regularizado com a adesão ao Refis DF, conseguindo um desconto de 50% sobre o valor da multa e dos juros. Outros parcelamentos se referem a valores de ICMS diferencial de alíquota incidentes nas vendas por e-commerce da loja escoteira comercial, do período de janeiro de 2016 a março de 2019. Esses valores devidos foram regularizados com adesão ao Refis nos estados do Maranhão, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rio Grande do Norte e Distrito Federal, com reduções no valor da multa e dos juros de até 90%. Na análise horizontal da DRP, podemos notar grandes variações negativas e positivas. Iniciando pelo grupo da receita operacional líquida, temos uma variação de quase 3%, ou seja, um aumento nas receitas de 2019 para 2020. E aí surge uma dúvida, mas como a receita aumentou mesmo em um ano pandêmico? Então, na nota explicativa número 19, traz a composição do grupo da receita operacional bruta menos as deduções. Podemos notar que quase em sua totalidade as receitas diminuíram de 2019 para 2020. E as principais receitas afetadas pela pandemia foram as de revenda de mercadoria, com receita de apenas 1/3 do faturamento de 2019, as receitas com cursos com apenas 1/5 das receitas em relação a 2019, e as contribuições de associados, que são as taxas de registros nacionais e regionais, com redução de 1.200.000 de 2019 para 2020. E a única receita que teve aumento foi a receita com as atividades e eventos, o que contribuiu para que a receita da OEB não diminuísse em 2020. E desses 12.763.000, 11 milhões são receitas referentes ao evento Jancan, e o restante são dos outros eventos que puderam acontecer antes da pandemia. A novidade foi o evento Jamboree Nacional Online, que devido às restrições impostas pela Covid-19, surgiu a necessidade de se reinventar algumas práticas do escotismo, através de atividades virtuais. E esse evento contribuiu com uma receita de 218.000. O grupo das despesas operacionais apresentou as maiores variações positivas e negativas. Nas despesas com cursos, ocorreu variação negativa de mais de 88%. Diminuiu mais de 700.000 em relação a 2019, e essa despesa acompanhou a diminuição expressiva da receita com cursos, afetada diretamente pela pandemia. A grande variação ocorreu nas despesas de eventos, que aumentou de 2019 para 2020, com o valor de 10.816.000, sendo que 10.300.000 são referentes às despesas do evento Jancan. E o grupo de custos das mercadorias e serviços e assistência sofreu grande variação negativa, ele diminuiu em torno de 61% em relação a 2019. Na nota explicativa número 20, podemos ver quais valores compõem esses custos. São os custos das mercadorias vendidas, custos com gratuidade de registros e custos com projetos assistenciais. E que o valor mais expressivo aqui é o custo das mercadorias vendidas, que diminuiu em torno de 35% em relação a 2019. E como vimos anteriormente, ocorreu grande queda no faturamento das lojas em 2020 e ele acompanhou essa evolução negativa. E nesse gráfico podemos notar como ocorreu essa evolução no decorrer de 2020. Conforme as receitas foram diminuindo, o custo também diminuiu. Nesse slide, destacamos a evolução do faturamento da loja nos últimos 10 anos. Comparando o faturamento de 2019 com 2020, temos uma redução de 67% nas receitas da área comercial, reflexo de todas as restrições ocorridas durante o exercício de 2020 que impactaram diretamente as ações e estratégias de vendas e promoções do período. Temos também outras ferramentas para auxiliar na interpretação das demonstrações, que são as análises pelos índices. Elas têm como objetivo diagnosticar a saúde econômica e financeira da entidade. E veremos aqui análise de alguns índices de liquidez e de rentabilidade. Para calcular o índice de liquidez corrente, dividimos o ativo circulante pelo passivo circulante,
Com isso, conseguimos analisar se a entidade consegue pagar suas obrigações de curto prazo, ou seja, se o resultado for menor que 1, quer dizer que a entidade não consegue pagar suas dívidas de curto prazo, ela teria que recorrer à captação de recursos com terceiros. Se for igual a 1, quer dizer que a entidade consegue quitar suas obrigações de curto prazo, ou seja, a cada R$1 de dívida do passivo, ela teria R$1 de ativo. Se for maior que 1, quer dizer que a entidade consegue pagar suas obrigações de curto prazo e ainda tem uma sobra de recursos. Em 2019, o índice da UEB foi de 1,85. Em 2020, foi de 4,46. Isso quer dizer que para cada R$1 de dívida, ela tinha R$4,46 de ativo. Então, além de pagar todas as obrigações de curto prazo, ainda sobravam recursos. O índice de liquidez seca é mais conservador que o de liquidez corrente, porque para o seu cálculo temos que desconsiderar o saldo da conta estoques. Então, do saldo do ativo circulante, diminuímos o saldo de estoques e dividimos pelo passivo circulante. Em 2019, o índice de liquidez seca da UEB foi de 1,49 e em 2020 passou para 3,52. Isso quer dizer que, mesmo sem precisar vender os seus estoques, ela conseguiria pagar suas dívidas de curto prazo e ainda sobrariam recursos. Para cada R$1 de dívidas do passivo, ela tinha R$3,52 de ativos. E o que colaborou para que a UEB fechasse 2020 com esses ótimos índices de liquidez foi o conjunto de ações urgentes necessárias, como redução dos investimentos em estoques e também nas manutenções de melhorias, diminuindo as dívidas com fornecedores, e contenção nas despesas administrativas e com pessoal, para a manutenção e continuidade das suas atividades, mesmo diante de todas as dificuldades econômicas ocasionadas pela pandemia da Covid-19. E principalmente a manutenção das suas reservas bancárias, realizadas em anos anteriores, através da boa administração dos recursos arrecadados até 2020. O índice de rentabilidade tem como objetivo medir o desempenho e quanto de retorno financeiro foi obtido em um determinado período. A margem líquida representa o percentual do lucro líquido em relação à receita líquida. E para calcular a margem líquida, dividimos o lucro líquido, ou, nesse caso, o superávit do exercício, pelo total da receita líquida e multiplicamos por 100 para transformar o resultado em percentual. Em 2019, a UEB teve uma margem líquida de 7,28%. Em 2020 foi de 7,16%, praticamente igual ao índice de 2019. E o que colaborou para que esse índice não diminuísse ainda mais foram as vendas ocorridas no evento Jancan e ao seu resultado positivo, e também alguns cortes nas despesas, que, como verificamos na análise horizontal, as despesas administrativas e com pessoal diminuíram em relação a 2019. E aqui nós concluímos a apresentação das demonstrações financeiras de 2020. Antes de darmos destaques para os pareceres da Auditoria Externa e Comissão Fiscal Nacional, ressaltamos que em 2020 internalizamos a contabilidade. Esse foi um processo árduo, minucioso e contínuo para aperfeiçoamento das rotinas, principalmente por iniciarmos essa migração no decorrer do exercício, em maio de 2020. E como forma de garantir a eficácia das novas rotinas contábeis, alteramos a auditoria externa. Buscamos um escritório ainda mais minucioso para que fosse possível, de forma mais eficaz, sem possíveis sujeições, avaliar os novos processos implantados. Contratamos o escritório Miller & Prey. Com experiência profissional acumulada de mais de 40 anos, realizando os trabalhos de auditoria, consultoria tributária, fiscal e trabalhista. Os auditores da Miller & Prey, após a análise de toda a escrituração contábil, emitiram um parecer validando que todas as contas do balanço foram elaboradas conforme os aspectos legais que regem a composição dos balanços das entidades sem fins econômicos. Esse parecer também traz duas ressalvas. Uma delas é em relação ao nosso imobilizado. Para sanar essa ressalva, é necessário efetuar a atualização do patrimônio da OAB a nível nacional. Essa execução será onerosa e requer uma ação conjunta entre a nacional e regiões. Primeiramente, precisamos atualizar o mobilizado regional, levantar os registros de imóveis e confrontar se todos estão contemplados no balanço de cada região. Após essa atualização, será necessário levantar o valor justo, através de laudos técnicos. Não podemos fazer o registro do valor justo por partes. Por exemplo, agora em 2021, efetuar apenas o da matriz. O
O registro deve ser em conjunto com todas as regiões, dentro do mesmo exercício. Devido aos altos custos envolvidos, esse processo ainda não foi realizado e deve ser avaliado, principalmente diante do cenário pandêmico vivenciado até o momento, que está impactando diretamente as receitas da UEB. A outra ressalva é referente à entrega da carta de circularização bancária. Em janeiro, quando iniciamos os processos de solicitações aos bancos, enviamos para a auditoria todas as cartas referentes ao CNPJ do Escritório Nacional e lojas. Em nenhum momento nesse período foi sinalizado pela auditoria que teríamos que apresentar as cartas das regiões. Em outros processos de auditagem, sempre apresentamos a documentação por amostragem em relação às movimentações das nossas regiões. Não tínhamos ciência que deveríamos enviar as cartas de todos os nossos CNPJs. Somente na véspera da entrega do parecer, a auditoria sinalizou essa exigência. Solicitamos às regiões que entrassem em contato com seus gerentes e solicitassem em caráter de urgência a emissão desta carta, mas infelizmente não tivemos tempo hábil para receber todas antes da emissão deste parecer. Reforçamos que as movimentações bancárias de maior expressão se concentram na matriz e LEM, e essas foram todas entregues. Todos os lançamentos bancários são efetuados com base nos extratos encaminhados para a contabilidade, em formato OFX. Esse tipo de arquivo é usado para armazenar as informações financeiras. É o tipo de arquivo mais utilizado para exportar extratos bancários de sistemas como Internet Bank de forma segura. Acordamos com os auditores que, conforme recebemos as devolutivas das cartas de circularização das regiões, encaminharemos para a auditoria, que se comprometeram a validar os saldos bancários das cartas faltantes no início do processo de auditagem sobre o exercício de 2021. Trazemos também o parecer da Comissão Fiscal Nacional, que, após análise de toda a documentação e com base no relatório da auditoria externa, faz um encaminhamento para essa Assembleia de forma favorável para a aprovação das contas do exercício de 2020. Bem, pessoal, chegamos ao fim da nossa apresentação e agradecemos a atenção de todos e nos colocamos aqui à disposição para qualquer dúvidas que vocês tenham. Muito obrigada. Obrigada, pessoal.